Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, o cara que conserta o músico destruído, basicamente. Reinaldo Renzo, tudo bem com a vossa pessoa? Muito bem, então é um prazer enorme estar aqui com você. Muito bom tê-lo aqui. Para quem não teve o prazer de conhecê-lo ainda, conta pra galera qual é a ocupação principal do senhor relacionado à música e afins. Por exemplo, você estava falando, estava tentando definir a minha posição social aqui nas redes. Eu acho que o que eu faço é afinar o músico. Cara, que analogia maravilhosa. E afinar o corpo do músico. E o corpo e a mente, aí a gente vai falar mais. Sabe quem... A primeira pessoa que eu escutei falando isso, que eu me lembro, foi o professor Paulo Bozizio. Não é mesmo? Ele usou esse termo que o senhor usou. Olha. Ele falou assim, os músicos passam... Algo nesse sentido, eu estou parafraseando um pouco. Mas os músicos passam a vida inteira afinando a sua técnica, afinando o seu instrumento e não afinam a si mesmos. Que é o instrumento principal, que é o instrumento que está tocando. Que está tocando. Só isso. Exatamente. Lembrando que se você está aqui nesse podcast, você curte podcast, curte o nosso podcast, tem episódios novos toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas e 43 minutos da manhã. Estamos gravando esse episódio no dia 22 ou 23? 23 de abril. Só que você não está vendo no dia 23 de abril, a não ser que seja membro. Quem é membro do canal... Tá vendo esse podcast hoje ainda? Vivo? Ao vivo não, mas hoje ainda. Hoje ainda. Então seja membro, é só você clicar aqui embaixo, tem um botão Seja Membro. Se não estiver aparecendo no celular, olha no computador. No computador vai aparecer Seja Membro. Você tem acesso antecipado a todos os episódios. Às vezes tem 10, 15 episódios na frente. Às vezes tem menos, mas às vezes tem bastante episódios na frente. Isso é um aliciamento para eu ser membro, né? Porque eu gostaria de ver hoje. Então, ó, se o senhor quiser ser hoje, por apenas... É caro. É caro? É caro. É tipo R$7,99. Putz, então não vai dar. R$7,99. É menos do que um café na padaria. Se você gostou dessa informação, já deixa o like pra gente. Exato. Vocês escutaram aqui a produção. Deixa o joinha, assim, ó, pra cima, tá? Já deixa logo no começo, porque vai ser bom o papo. Então, você já pode deixar logo no começo. Não, é só tirar. Se você não gostar, no final você clica no contrário. Dá pra mudar de ideia. Exatamente. Sempre. Muito bem. Agora uma pergunta genuína, porque assim, eu não pesquisei, eu dei uma stalkeadinha no senhor no Instagram pra ver o que tava... no Instagram, tudo bem. O que tava postando ali. Desculpa. Só que eu não sei muito, na verdade, sobre a vida do senhor, além de que o senhor me ajudou. Eu fiz 2 sessões ali de técnica de Alexander, que naquele momento, para mim, fizeram muito sentido e me ajudaram não só na questão da distonia, que é uma condição que eu tenho, e que hoje eu consigo controlar. Eu brinquei com o senhor de manhã que tá cada dia pior, né? Mas na verdade não. Eu consegui achar coisas sensoriais que fazem eu conseguir tocar alguma coisa mais do que eu estava conseguindo tocar naquele momento, por exemplo. Isso graças a sessões de fisioterapia, graças à técnica de Alexander, etc. Mas eu não sei muito sobre a vida do senhor. O senhor toca algum instrumento musical? Além do corpo do músico? Além do corpo do músico. Não, tocar não. A minha mãe era artista. Ela pintava quadros e eu me arrisquei a fazer desenho. Isso me levou eventualmente para a arquitetura, eu suponho. E ela tinha um piano, então a gente sempre teve piano em casa. Aí eu fingia que estava tocando qualquer coisa. Aí fazia o bife, aquela coisa toda. Tal. E eu... e a música sempre foi isso, a arte sempre estava em torno de mim. O resto da minha família não ligava muito para nada disso. Uma tendência natural, sei lá, espiritual, sabe Deus, né? Mas aí tinha um piano em casa... Tinha um piano em casa. E esse piano da minha mãe eu herdei. Que legal. Eu fiquei com ele até ir para a Europa, quando eu mudei para lá.
uma tia minha ficou responsável, aí depois eu ia por um tempinho pequeno, eu fui para ficar 3 meses, eu acho que eu fiquei 20 anos. Então eu me perdi lá, mas isso a gente vai... O senhor ficou 20 anos na Europa? Fiquei na Inglaterra, fui na Finlândia, trabalhei lá. Isso, o senhor foi a trabalho ou a estudar? Não, eu fui de férias, eu trabalhava no Centro Cultural São Paulo. Caramba, sério? Eu fazia programação de música. Centro Cultural São Paulo? Na sala do Niran Barbosa, aquela quadradinha, que é tipo um ringue de boxe. Quando eu estava iniciando na música, não tinha imslp.org, sabe? Que é um site que a galera baixa a partitura. Ah, tá. Hoje em dia, né? Ah, lá então. Tinha na biblioteca uma mega partitura. Eu imagino que, não tenho certeza dessa informação, mas eu imagino que seja um dos maiores acervos de partitura físico. É lá. E a gente tinha que ir lá para conseguir xerox, para xerocar as partituras, porque era o único jeito de você ter acesso. Especialmente se fosse composição tipo mais contemporânea, mais moderna, brasileira, era só lá. Ou tendo acesso direto ao compositor. Eu tinha 2 amigas, uma delas foi minha namorada, que ela trabalhava justamente nesse setor de partituras. Caramba! O senhor trabalhou lá até quando? Eu acho que foi 88. Ok. 87. E aí o senhor cuidava da programação musical? Eu cuidava da programação musical na sala do Niran Barbosa. Então era música popular. E eu estava fazendo... Eu sou formado como ator, ou seja, antes eu me formei como ator, na EAD, na USP aqui, na ECA, Escola de Comunicações e Artes. E virei ator profissional. De teatro? Teatro, cinema e televisão. Que maravilhoso! Fiz novela, fiz um monte fiz filminhos, uns filmes bacanas. O melhor filme da década de 80, inteirinha, que se chama Anjos da Noite. Eu faço uma pontinha muito legal. Que legal. Que obras que o pessoal pode ver lá, o senhor, se for procurar aqui agora? Casa Nostra. Eu tive uma pontinha também, mas isso já eu estava morando já na Inglaterra. Que a gente teve que alugar um navio para poder fazer uma cena lá e tal. E aí basicamente não fiz muito não, eu fiz bastante teatro. Teatro eu fiz bastante coisa, até dirigi teatro, fiz um espetáculo muito legal. Eu dirigi um espetáculo chamado O X da Questão, um trabalho sobre as músicas do Erik Satie. Que legal. O Paulo Bueno foi quem criou o espetáculo, um pianista. A Marta Laurito, uma soprano muito linda, que estava na França e canta lindamente. Então, ainda que não músico de ofício, de certa forma, o senhor caminhou o tempo todo... Então, é isso. Por um ambiente musical. A música, para mim, ela é muito importante, muito, mas é bem mais importante do que a gente conseguiu chegar até agora aqui. Bem mais. Nossa, mudou... A música me formou, principalmente a música popular brasileira. E quando o senhor fala te formou, é em que sentido? Me ajudou a ser mais eu. Eu desconfiava que tinha uma coisa gostosa por ali, que no começo, quando eu falava, eu preciso aprender a pintar, eu preciso aprender a tocar, aí eu tinha um violãozinho também, comecei a arriscar. E nunca fui bem em música, em ler partitura, essas coisas. Eu sou disléxico pra caramba. Ver partitura em 3D. Nossa Senhora. É uma frustração enorme. Porque eu acho maravilhoso. Primeiro que eu acho linda a escrita. É um desenho, né? Um desenho maravilhoso. Isso me leva para a arquitetura também. Essa coisa. E o senhor é arquiteto também? Fui arquiteto, sou formado arquiteto, tenho carteirinha dos arquitetos. Da associação. Como é que chama? OAB, não. OAB é de advogado. Deus me livre, estou fora. É a carteirinha de... você é um arquiteto. CREA, ok. Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo. E
Construí casas também. Caramba! Fiz um tempo. Casas para músicos, sempre envolto em música. Não chegou tão fundo. Sabe aquelas casas que a galera vê com piscina formato de violino? Então. Pois é. Você já viu essas casas? Já tem uma aspiração. Vamos combinar. Tem uma casa que é uma casa, ela fica no alto, porque ela é um piano. Então você pega o elevador para subir na casa, que é o corpo do piano. Uhum. Aí tem todo o formato de um piano. Aí você não conhece aquela lá na acho que na Cidade Jardim, por ali, perto da Faria Lima, uma esquina que é do... Ai, caramba, tava o nome dele na minha cabeça agora. Não sei o que, Long, é o nome do arquiteto. Ele fez uma esfera. A casa dele é uma esfera suspensa no ar. Uau. É linda a casa. Linda. Caramba. Dá pra bem passar de bonito. carro ali e ver? Como? Dá pra passar de carro próximo e ver a casa? Ah, sim. É um globo. É um mega globo. E ele fez um maior, que aí virou a casa dele mesmo. No Morumbi, uma casa chocante. Um puta arquiteto legal. Caramba. E o que levou, o senhor acha, para a arquitetura? Bom, porque era melhor que engenharia, que eu não sei fazer conta, não sou detesto coisa careta. Eu falei, não, eu preciso ser um pouquinho mais louco. Eu quero desenhar. E criar espaço. E aí vem a técnica, Alexander, também. Para quem não está familiarizado, o que é técnica, Alexander? É uma coisa que a gente nasce com e as pessoas não se percebem e vão perdendo. Ok. Estou sendo hermético, sim, de propósito. Para instigar perguntas mais... Causar reflexões. Reflexões. Como que a gente nasce? O que a gente nasce com e a gente perde? A gente nasce com a naturalidade do corpo. E a gente não precisa comandar o corpo. Um bebê não comanda o corpo. Ele é o corpo. Conforme os conceitos teóricos, intelectuais, de formação moral, tudo isso vai, e psicológicas, obviamente, isso vai afetando e transformando aquele corpinho e vai virando o jeitão da pessoa. Nossa, o senhor falou uma coisa que me lembrou uma frase que foi falada por um outro convidado, o professor Emanuele Baldini, que tem um pequeno paralelo com o que o senhor acabou de falar. Que a criança, quando nasce, ela é o corpo. Ela não está pensando que vai fazer o movimento X ou Y. Ela faz o movimento que ela sente que ela tem que fazer para o que ela está fazendo. E isso reforça o que o professor Emanuele Baldini falou sobre que a arte é o idioma primordial e não o nosso idioma. Porque, segundo as palavras dele, que eu achei maravilhoso, qualquer criança aprende a cantarolar antes de falar. Antes de andar, dança. Isso aí. E tinha um outro paralelo que ele fez, eram 3 coisas. Mas, em linhas gerais, a necessidade de se expressar daquilo que nós chamamos de expressão artística em uma criança acontece antes de qualquer contato com... Contato não, antes de expressar qualquer idioma. É maravilhoso você ver um bebê se virando no chão, aprendendo a virar. Eu tenho alguns posts aí nas redes sociais. Pensar ponto em atividade. Não, como é? Pensar ponto em ponto atividade. O Instagram. Escreve aí. Pensar ponto em ponto atividade. No Instagram. E lá tem algumas postagens. Eu repeti essa criança fazendo justamente isso. Dançando, ela virando de uma... Que veio, para ser honesto, de um conteúdo do Feldenkrais. Que não sei se vocês já ouviram falar, que é um método muito bacana de um judeu, que, aliás, teve aula com o Alexander. Então, existiu um Alexander. Existiu um Alexander. Okay. Frederick Matthias Alexander. Ok. Um australiano.
Depois você me convidou para vir para cá, eu falei assim, nossa, eu tô com os livros todos encaixotados, e eu falo da data que ele existiu, mas foi no final do século XIX. E é uma história interessante, porque os pais, o pai dele e o tio dele eram ingleses, trabalhavam lá na Inglaterra, e na época da Revolução Industrial teve uma revolta, eles brigaram por direitos dos trabalhadores e foram mandados presos com uma turma lá na Austrália, e ele foi para Tasmânia. E aí ele nasceu lá, cresceu lá e virou ator. Ele também foi ator. Ele também foi ator. Ok. E faz sentido porque, pelo menos eu não sou ator, tive pouquíssimo contato com a escola, digamos assim, né, de teatro. Porém, entretanto, todavia, tem essa questão de, vou chamar de consciência sobre o corpo e sobre como o corpo se expressa naturalmente, e estudada num nível que não é estudado em música, por exemplo. Né? De você... Eu fui fazer um curso na Juilliard de pedagogia do violino. E tinha uma matéria que quem dava era um ator, não era um músico. Isso tem. Tem alguns que fazem isso mesmo, E aí ele falava umas coisas assim que pra mim foram muito estranhas nas primeiras aulas. Que era... Deixa o seu corpo fazer o movimento que ele quer fazer. A gente vai botar uma música. Não se preocupe em dançar bonito. O movimento que você sentir que o seu corpo quer fazer, faça-o. É isso aí. E é extremo. É tipo você tentar cortar as correntes, mas as correntes estão ali muito presas. Aí depende. Aí tudo bem. Certamente tem correntes muito presas e aquelas que nunca vão se soltar. Também tem isso, né? Porque segura a nossa onda também. Que o mundo é perverso, cruel, tem um monte de coisa. Então não é fofo, né? Não é fácil a nossa sociedade. E aí tem uma proteção, sim, claro. É o que foi chamado pelo Reich de couraça, né? Couraça é uma travação, em geral, aqui assim, porque você está sempre no suspense, sempre na defesa. Então, e isso tudo é importante, ter relevo na nossa constituição, na nossa psique mesmo, né? Porque é isso que comanda. Quem comanda o corpo é a psique. Agora, a psique não é uma coisa mental de raciocínio. A psique talvez seja... tem essa expressão psicossomático, né? É isso aí, com tudo que você sente, tudo aí. O Alexander falava isso aqui, que é genial. Tudo que você faz, seja físico, mental ou espiritual, você transforma em tensão muscular. Então, a sua expressão de deu para ver que você entendeu e que tinha uma novidade aí. E a gente expressa. Agora, ensaia e expressa de novo o que você expressou. Vai ser artificial. Vai ser artificial. E se você aprende, por exemplo, no teatro, que às vezes você tem que aprender mesmo, que você tem que fazer um movimento em câmera lenta e tal, você tem uma coreografia que precisa subir no sei lá onde e tal, tudo isso você precisa ter também essa habilidade. E aí sim entra o raciocínio. Fui eu? Não, tá tudo certo. Pode ficar tranquilo. É o grampo que estourou. Mas tá tudo certo. Então, isso é importante. É importante saber que o corpo faz e o corpo fala o tempo inteiro. O Corpo Fala também é um outro livro bárbaro. E de onde veio o interesse por técnica de Alexander da parte do senhor? Eu nunca tive interesse, porque eu nunca tinha ouvido falar. E foi muito legal, porque tem o querido Clóvis Garcia, o professor lá da ECA, me falou uma coisa... Eu fui para lá, eu falei assim, o Clóvis, é o seguinte, eu tô indo... porque eu tinha feito muita propaganda, tinha feito esses filmes, ganhei grana... E adorava trabalhar no Centro Cultural São Paulo, então eu não tirava férias. E a minha superiora lá,
o nome dela, não vou lembrar, mas é uma linda. Se você foi a minha chefe, te amo. Ela falou, cara, Renzo, você não tira férias há 3 anos. Se você não tirar, você vai perder essas 3 férias. Eu falei, puta, eu nunca fui para a Europa. O que eu vou fazer? Quer saber? Então, tá bom. Então, tiro as férias, pego parte dessa grana e vou torrar. E fui. Chegando lá, eu fiz um tanto de viagem, assim, fui visitar os países mais óbvios, visitei a minha família, irmãs da minha mãe, que ela nem conhecia na Itália. E aí cheguei, eventualmente, em Paris, que eu tinha uma casa bacana, um lugar legal para ficar. E fiquei lá um tempo e encontrei, assim, na rua, 2 amigos meus de São Paulo, que estavam morando em Paris. Que doideira. É incrível como às vezes é mais fácil você encontrar amigos brasileiros fora do país do que morando na rua do lado. Do lado. Que é basicamente o caso. E aí, eles... justamente. E aí, eles estavam... Um deles estava morando em Londres e veio visitar esse outro que estava em Paris. E eu falei, você nunca foi para Londres? Eu falei, não fui. Eu tinha a maior pilha de conhecer. Mas não vou e tal, tenho que voltar, porque eu já tinha feito uma viagem um pouco extravagante para as minhas posses e meu tempo. E eu falei, não vou não, e tal, não sei o quê, e tal. Eu falei assim, tá, então beleza. Mas me deu na telha. Vai para lá, porque daqui a pouco a gente está lá e a gente se encontra lá também. Eu falei, mas aí eu lembrei de uma amiga minha, Lucila Rucci, que se formou comigo na EAD também, atriz. Ela falou, eu liguei para ela, falei assim, Lu, eu tô aqui, Pará. Ela falou assim, e você tá na Europa e não vem me ver na Inglaterra, eu vou te matar. Aí eu fui para Amsterdã, e de Amsterdã eu fui para Londres, cheguei lá na casa dela. Isso mais ou menos em 88. 88. Tá. Mais ou menos não, era tipo final de 88. E final não, era verão de 88 lá na Europa. Julho, junho. Roubaram a minha mala, meus documentos e meu dinheiro na travessia de Amsterdã para Londres. Todo o dinheiro? Todo o dinheiro. Eu fiquei sem cueca, praticamente, sem nada. Aí cheguei lá na cara dura, teve aquele suporte todo de brasileiros que estão morando lá, isso e aquilo, parará. Você canta, por que você não vai cantar em restaurante? E aí vai rolar uma festa, fica aqui pelo menos até a festa. E rolou na festa, encontrei com a filha desse Clóvis Garcia, esse professor da escola, da USP, cuja filha tinha acabado de se formar como professora da técnica Alexander. E eu falei, você é filha do Clóvis Garcia, então? Então pronto, vai. E aí eu não tinha dinheiro mesmo, podia voltar. Eu falei assim, quero conhecer. Aí ela me deu a primeira aula, foi a minha primeira professora, e aí pronto, o resto é história. Ela te explicou ali nessa ocasião o que era? Ela falou assim, não dá para explicar, ela falou. Ela fala até hoje, não dá para explicar a técnica. E não dá mesmo, na verdade, não dá. Venha ter uma aula. Eu preciso praticar assim, para a formação. Aí eu tive aula com ela, fui com o professor dela. Ele falou, não, vai, trabalha, que você banca ele e tal. Então foi o estágio que ela tinha que fazer. Todos nós temos que fazer um estágio de dar aula particular no final do curso. E aí eu fiz com ela, achei o máximo, achei super legal. Quer dizer, na verdade não achei nada. Porque eu estava tão exausto e tão desconectado com o meu corpo que eu dormia. Como ela não tinha muita prática ainda, porque eu fui o primeiro aluno dela, ela me punha na mesa para deitar em semissupina, né, com a mão aqui. Quem não conhece, é bom saber que tem uns procedimentos muito legais de afinar o corpo
E tem uma posição muito legal que a gente vai pôr aí uma fotozinha, de repente, depois... Não tem edição, mas coloca o nome que a galera vai procurar. A gente pode chamar tanto de semi-supina, supina é as costas, né, que você deita em cima das costas no chão, por exemplo, e é semi-supina porque você está com as pernas dobradas, com os pés no chão. Então você fica com o pé no chão, as mãos dobradas assim também sobre os braços dobrados com as mãos sobre o abdômen ou tórax, e aí você descansa o esqueleto. Né? É isso que a gente, para isso que serve. O Alexander chamava de uma posição de vantagem mecânica, porque mecanicamente a musculatura elas têm a mesma ou proporcional a mesma dimensão, porque, por exemplo, quando eu contraio essa musculatura e eu não contraio essa, eu crio um conflito aqui. Mas quando eu contraio essa e deixo essa ir para lá, eu faço assim. Então, todos os movimentos são assim. E então, isso você vai afinando justamente, literalmente, os músculos. E para isso tem um método que o Alexander desenvolveu no final do século XIX, e foi para a Inglaterra, ele bombou muito. E a princípio era voltado para atores? A princípio não era voltado para atores. Eu não acho que era, mas ele deu aula para atores, ele dava aula para qualquer um. Ele deu aula para o George Bernard Shaw, ele deu aula para o Aldous Huxley, ele deu aula para o... só gente fera, assim, famoso mesmo, grande. Foi para os Estados Unidos. Aí, depois que ele anunciou e que funcionou, ele teve carta de recomendação de porrada de gente, assim, muito legal. E ele é bem conhecido na intelectualidade, né? Assim, e aí... Eu estava falando do que mesmo? Você estava falando do início, da iniciação do senhor na técnica de Alexander com a sua amiga que começou das primeiras aulas. Isso, a Isabel Sampaio, que mora em Lyon, na França. Quem estiver na França... Lyon, nós temos um aluno que mora lá em Lyon, na França, que esteve aqui recentemente. Tem podcast com ele, Elias Altea, depois tem uma olhada. Legal. E o senhor começou a ter... Tem um fagotista famoso, que eu não posso dizer porque eu não pedi autorização, que estava lá. Eu falei, pô, Reinaldo, por que você não está aqui? Eu falei, cara, lembra da Bel? E aí ele foi fazer aula com a Bel. Que legal. E quando que o senhor viu assim, pô, eu acho que eu vou... Aliás, esse fagotista, ele fez a vinhetinha do meu logo. Fica a dica. Da logo que tem nas redes sociais? Que legal. Tem, sabe, um mobile amarelinho? Aquilo tem um movimento. E aí eu pedi para ele generosamente, porque eu adoro o som do fagote. Eu acho um show disso. Nossa. Aí tem gente que nem sabe o que é fagote. Pois é, né? Fica a dica, vai buscar. Inclusive, fica a dica de carreira. Você gosta de música e quer oportunidade em orquestra sinfônica? Vai estudar fagote. Estudar fagote... Por quê? Não tem tanta gente assim. Oba! Será que eu vou conseguir não aprender? É que não tem tanta gente assim. A união dos fagotistas do Brasil vai me cancelar agora. Comparado à concorrência de violino, flauta, violoncelo... Violino cara, é demais de bandeira, né? Tipo, violino, assim, se a gente descer aqui agora, tem uma ceroleira ali, ó. Se balançar, cai 5 violinistas. Pois é. Eu tocaria cello, provavelmente. Cello tem bastante competição também. Muito. Aliás, tem o Pedro de Alcântara, um brasileiro também, cellista, tem um trabalho super legal no cello, inclusive. Ele inventa coisas contemporâneas, bem legal. Mora em Paris há anos. E também é professor da técnica. Ele é também professor da técnica de Alexander? Também. Como que alguém faz para ser professor da técnica de Alexander? É só ser picado pelo vírus. Mas existe tipo uma formação, um curso, alguma coisa assim? Opa, e é sério, na verdade, assim, a formação da técnica Alexander sempre foi, desde o começo, desde a primeira turma, portanto, o Alexander formou toda essa gente,
São 3 anos e meio, todos os dias, de segunda a sexta, 3 horas e meia por dia, Caramba. para você afinar o teu corpo. E aprender pouco a pouco a afinar os outros corpos de outras pessoas. E aí, conforme você vai afinando o seu corpo, o seu toque muda de qualidade, porque você não está mais fazendo força. Ou, tipo, e não estou criticando nenhuma vertente de sei lá o quê. Nenhuma prática, tipo, qual que é essa, de manipulação do corpo. O corpo, ele é manipulado externamente, mas ele é comandado internamente. Então, se tem um conflito, um ruído qualquer nesse conflito da relação da mente de um fisioterapeuta com o trabalho do toque que ele está dando, com o cara está recebendo, dá conflito, pode dar conflito. E dá em geral, porque você está forçando uma coisa. E às vezes tem que forçar, claro, para poder vencer. Às vezes esse conflito é necessário. Às vezes. Mas a proposta do Alexander nunca foi essa. Por quê? O Alexander, ele só inventou a técnica Alexander porque ele perdeu a voz. Ele era um ator já famoso lá, já estava ganhando grana. Quando ele mudou da Tasmânia para Sydney, ele já ganhava grana lá. E ele ficou famoso e falaram, cara, você tem que ir para a Inglaterra. Aí vai lá, né, para a rainha pedir a bênção e tal, era um rei na época. E ele foi lá e bombou lá, e a vida dele inteira foi em Londres depois. E bombou entre os intelectuais, entre a nata da sociedade. Caramba. Tem gente da família real que teve aula da técnica Alexander, com ele, inclusive. Sabe aquele filme do Gago, de um Gago? Então, todo mundo acha que aquele médico era o Alexander, porque ele era meio... Ele tinha problemas vocais. Na verdade, o que a técnica Alexander é um método de reeducação psicofísica que libera a respiração correta. Correta é aquela que a natureza dá. Que não é aquela... não é... Você até pode fazer, mas para ativar outras substâncias, por exemplo, psicotrópicas ou psicodélicas que tem no organismo. Quando você faz, por exemplo, com cada vez mais liberdade, você vai vendo que vai dar um barato. Se você nunca tomou nada psicodélico, você tem um efeito de ficar tonto, de cair e tal. A galera que tenta, no primeiro dia que vai estudar flauta transversal, por exemplo, ficar 30 a 35 minutos praticando. Você vai ficar tonto. Vai ficar tonto e vai ser esquisito. Você vai achar, dependendo da quantidade que você faz, você vai achar que você vai morrer. Mas sabendo direcionar essa energia, você faz conexões neurais muito, muito renovadora para o seu sistema. Ela dá mesmo uma coisa meio que de barato, mas não é pelo barato, mas é pela alimentação de novas informações que estão aqui bloqueadas por tensões desnecessárias. Então, é um método muito, muito revolucionário até hoje. Não existe nada, na minha opinião, mais sofisticado, porque eu aprendi muita técnica corporal, fiz muito trabalho psicológico. O que mais se assemelha, e aqui é uma... Eu vou até arriscar falar isso assim, porque do jeito que eu entendo... O primeiro livro do Alexander que eu patrocinei a minha escola, né? Porque eu formei a primeira escola de professores da América do Sul, eu acho, aqui em São Paulo. Formei o Ovanir, inclusive. O Ozzy foi formado por mim. Ele sabe quem é, né? Não. É clarinetista. Clarinetista, ok. Qual o nome dele? Ovanir. Ovanir. Ozzy, desculpa aí, Ovanir, mas é propaganda, hein? Eu quero uma graninha aí. Mas
Mas eu estava falando do Vanir. O senhor fundou a primeira escola A primeira escola, porque o professores curso de Alexander. formação são 3 anos e tudo isso que eu falei já. E No curso do senhor também são 3 anos indo todos os dias. todos os dias. Isso para se formar, porque você tem que reeducar o seu sistema inteiro. Então, se você tem 50 anos, bicho, são 50 anos de reforma, entendeu? Pega uma casa velha, você vai... Né? Óbvio que essa analogia com a casa é muito natural para mim. Mas você tem uma casa velha, está descascando tudo, ou tem de hora que você tem que dar um tranco nela e falar, não, vai assim. Né? E é um pouco isso com o nosso psíquico. E a gente tem uma coisa que a partir do iluminismo, sei lá, mas a gente deu muita cancha pro raciocínio. Sabe, a cultura ocidental deu muita cancha pro raciocínio, que tem seu lugar, que é mega importante, não, obviamente que eu não sou contra nada disso, muito pelo contrário, mas é uma mente mais transcendente, onde você percebe que tem coisas da mente que são mais vitais, que você não poderia sobreviver. Né? Você não consegue ficar sem respirar. Uma hora o ar vai entrar. E tem uma coisa, é realmente, como o senhor falou, é difícil de explicar a técnica de Alexander. É tão difícil quanto explicar para alguém que está tenso, mas acha que está relaxado, que a pessoa está tensa. Porque é meio que isso. Eu vou usar um exemplo pessoal, né? Quando eu comecei a fazer as sessões com a Rita, a fisioterapeuta, Rita Moura, excelente fisioterapeuta, me ajudou nesse processo de descoberta, vamos chamar assim, sobre a distonia. E ela falava, Jean, você tá tenso, você tá apertando demais. Só que na minha cabeça, claro que não. Eu tô sentindo meu corpo, eu tô vendo que eu não tô apertando. Só que aí conforme você vai fazendo, e não é em uma sessão, talvez não seja em 2, talvez não seja em 3, mas conforme você vai aprendendo a relaxar, é só experimentando o relaxamento que você percebe o quão tenso você estava. Isso, e é legal. E é muito interessante você falar, porque é que se aprender a relaxar. Aprender a relaxar é uma coisa, com todo respeito, Claro. Esquizofrênica um pouco. Porque seria o natural. Porque seria o natural, exatamente por isso. Porque não existe possibilidade de você fazer qualquer movimento se você não relaxar o músculo antagônico. Entendeu? Se você faz um esforço assim de fechar, de endurecer o músculo aqui assim e fechar, você está travando e o que você está fazendo, você está Fazendo os dois músculos brigarem entre si. não só, é pior, porque todos os músculos eles têm umas fáscias, né, que vão para as articulações, que são os ligamentos. Esses ligamentos têm um preenchimento de coisas entre cada osso para poder deslizar, por isso que a nossa movimentação pode ser delicada, pode ser dura, mas você tem controle dessa como que a gente chama? Desse tônus, você da força que você precisa, e se você pode fazer tanto isso com força mesmo, mas quando você vai empurrar, por exemplo, agora que eu estou com a mudança, né? Estou com uma casa nova, vou mudar o guarda-roupa de lugar, você faz uma força extra. Quando você vai levantar o pneu do carro, entendeu? Para poder tirar, você sempre faz uma força extra, porque a gente faz a força com aquele membro que está fazendo o movimento, não com o corpo inteiro. Então, quando você só faz assim um pouquinho e segura a tua mão aí. Quando eu ponho, por exemplo, aqui eu estou pondo um pouquinho de pressão. A gente está se tocando, eu já percebi que ele está... pensa que essa musculatura aqui está toda livre para ficar maior. Toda livre. Então, quando eu aperto, aqui você tem uma possibilidade de articulação. E aqui eu tenho possibilidade de articulação. Olha a diferença de tônus e de força. Deixa essa mão aí, ó. É isso.
Antes você estava fazendo a força para empurrar e ao mesmo tempo para estabilizar. Então você faz demais, a gente sempre faz demais. Aí tem uma característica infantil que meu pai falava, você, como é que é? É uma coisa de preguiçoso, assim, de muito faz quem não atrapalha. Muito ajuda quem não atrapalha. Muito faz quem não atrapalha é aquele cara que faz o que precisa ser feito. Não é... Não há mais, não há menos. Não há menos, faz o justo. Então, os movimentos ficam mais livres, mais delicados, e isso tudo. Eu era super torto, fisicamente. Eu tinha joelho cruzado, tenho a tendência ainda, eu tinha as minhas costas encurtadas, eu tinha dores horrorosas de dor nas costas, porque eu era obeso. Sério? Eu pesava 120 quilos. Caramba. É tipo eu agora. Antes fosse. Nossa, eu não teria achado a técnica do Alexander se fosse assim. E, cara, essa coisa da consciência do que a gente sempre está fazendo mais do que precisa, né? Que o senhor comentou. Essa é a minha... Vou chamar de luta, mas não é exatamente essa palavra. Comigo, pessoalmente, e com os meus alunos. Que é assim... No violino, a gente o tempo todo tá apertando mais do que precisa. E aí o trabalho é de menos. Até achar até você apertar o quanto que precisa. E não mais do que isso. É afinar. Não é isso que a gente faz? Não é isso? Você pega a gravilha lá e vai... torcendo até... Jean, vocês estão falando... Não, e olha, desculpa, só uma coisa importantíssima. Não, já tá... Eu ia falar para o senhor chegar mais perto, mas já tá ok ali. Uma coisa importantíssima é se você afina não é com a mão, você afina com os ouvidos o seu instrumento. Sim. Se você tem que manipular alguma pecinha, digamos, num violino, né, que você vai girar... Aquilo, quem vai te dar a percepção de que a corda está com o tônus dela necessário para dar um lá, um solto, está lá, é lá. Você ouve, quem afina é o ouvido, ou seja, isso tudo que eu estou muito ocupado na minha prática, de perceber que é sempre todo o seu sistema nervoso que faz tudo o que você faz. E o corpo vai junto. O corpo fala quando eu estou fazendo esforço desnecessário. É eu que não escuto. Então, fazer técnica... Por isso que, assim, a arte... de atuar no teatro, a vontade de tocar um violão, de um piano e de cantar. Eu tive uma banda também na Inglaterra, aliás. Caramba! Tinha uma banda de música popular brasileira. Imaginei. Foi super legal. Legal. Quando o senhor chegou na Europa, esse era o ganha-pão do senhor? Foi um dos primeiros, porque eu fui trabalhar como garçom. Só que eu fui trabalhar como garçom num bistrô que tinha acabado numa área nobre lá de Londres, Hampstead, no norte. E era um bistrô super vibrante, porque os caras, que era uma mulher que programava, uma israelense, que veio de Israel e falou assim, vamos fazer um restaurante show ou um teatro onde você pode comer durante a refeição. Só que os garçons todos tinham que ser performers. Então eram músicos, atores, cantores, bailarinos. E eu fui fazer a audição e cantei. Como cantor. A alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. E aí o dono do restaurante falou assim, você conhece a Garota de Ipanema? Eu falei, não. Até os anos 2000 era a música brasileira mais reconhecida. Não, 2000 não, até 2010 por aí era a música brasileira mais reconhecida no mundo. Incrível.
E o senhor cantou o Garoto de Ipanema? Aí cantei uma Garota de Ipanema para agradar o chefe, ele me adorou, me bancou. Aí eu trabalhei lá 9 anos como performer e a banda começou lá. Aí fiz uma banda, a gente tocou bem, muitos eventos internacionais do Brasil lá, a gente representou, tocamos na embaixada, tocamos para a rainha, num jantar na embaixada e tal. Sério? Foi Caramba! Foi fera, foi bem Como legal. que é tocar para a rainha? A gente fica meio sem jeito, mas como ela não tá cagando pra gente, eu também caguei pra ela. Mas assim, tinha uma etiqueta específica que você tinha que ver? Um tipo de Você roupa? ficava lá na banda, né? Bicho, Sim. não se mete. Tá, ok. Você era você era o som do gravador. É o lounge, né? Não, mas na verdade isso é uma brincadeira mesmo, mas rolou, foi bem legal, bem legal. Fizemos festivais, fomos considerada a melhor banda de música brasileira do Reino Unido. Caramba! Valeu bastante. E o senhor, quando chegou lá, teve acesso à técnica de Alexander graças à sua amiga Isabel. Sampaio, queridaça. Fez o curso com ela, com o professor dela. Tocou 9 anos na banda, trabalhou nesse bistrô. Quando... Não quer saber? Eu vou ajudar as pessoas com técnica de Alexander. Quando que surgiu isso? Cara, eu nem sei se surgiu isso assim, sabia? Porque a mudança que a técnica Alexander proporciona, e se você tiver afim, dá para ir, você nem percebe que está mudando. É muito gradual. Ela é tão assimilada no sistema que quando você sai, você fala, nossa, que gostoso e tal. Daqui a pouco você faz um movimento inusitado, que você nunca fez. E a gente não analisa de falar assim, olha, presta atenção nisso. Não. Você teve aula comigo, você sabe mais ou menos que não é uma coisa que você manipula o corpo. Você escuta o corpo e fala com a mente, seja no toque, ou seja na palavra, ou seja no olhar, ou seja numa proposta, o corpo faz diferente. Seria algo como controlar o corpo a partir do topo e não o corpo pelo corpo. A partir da cabeça, a partir da sua intenção, vamos chamar assim, do que necessariamente pelo... a mão é assim, é assado, tem que apertar tanto, tem que fazer tal movimento. É que nem afinar violino, é pela escuta. E o que seria o ouvido do corpo? É a pele e o osso. Pensa o seguinte, isso é um fato. A pele é o maior órgão do corpo e ela é um órgão do sistema nervoso. Ela comunica o que vem de fora e o que vem de dentro para fora. Né? Então, tá batendo sol aqui, você sente calor. E ela também te dá a possibilidade de... Ou melhor, ela atravessa todos os outros órgãos. Sabe aquela coisa... Eu não queria falar uma coisa escatológica, mas tem aquela coisa assim... Quando você vai pôr para fora alguma coisa que não passou bem, a gente não transpira. A pele liberou uma passagem para aquela toxina sair. Sacou? Isso acontece com todos os órgãos do corpo. E o sistema nervoso são todas essa maravilha. O sistema nervoso humano eu acho uma coisa incrível. É como uma flor. Só que a flor tem os segredos dela e nós temos os nossos. E o Alexander descobriu os nossos segredos. Que maravilha. Os segredos humanos, assim, de que, eu tô me sentindo mal. Foi alguém que me falou alguma coisa, ou foi o café que estava com a água não filtrada. Que eu tomei lá lá na estação. Entendeu? Você sente mais, você apura mais os seus sentidos. Então... É um método de reeducação psicofísica no sentido de que se você
cuida da mente. O que eu quero dizer com a mente são essas faculdades de sentir a propriocepção, as tensões desnecessárias ou necessárias. Você nem se corrige mais, você simplesmente vive aquilo, você dá as direções, você pega, né? Tem os procedimentos, obviamente, que a gente aprende e pratica em nós antes de aplicar em alguém. Porque o professor da Técnica Alexander que não fez o curso de formação não é professor da Técnica Alexander, e fica a dica. O mesmo para professor Suzuki que não fez o curso Suzuki. Estamos juntos. É isso aí. Tipo, não é. Pronto, marcamos o gol. Pronto, tchau, já fui embora fazendo uma função. Eu li a revista. Ele me pagou para falar isso. Eu li a revistinha do Suzuki e sou o professor Suzuki agora. Jamais. Cara. Porque é isso, né? E assim. E o livro os livros do Alexander são incompreensíveis se você não tem assim. É verdade. E os livros do método Suzuki são incompreensíveis. Para ambos os assuntos, se você não sabe qual a habilidade que você vai trabalhar, para qual fim aquilo qual o contexto vai levar, daquilo. Você vai ler para quê? Você vai. É um livro sobre um corpo e um livro sobre uma música. E nada contra a musculação, por exemplo. Que eu fiz musculação bastante, na verdade. Eu até curto fazer musculação. Mas eu não faço musculação burra, me recuso. O que seria uma musculação burra? É quem tentar fazer força para poder fazer isso, daí esse músculo criar fissuras no tecido muscular, etc. E sangrar e papapá. Meu, não precisa nada disso. Se você usar o corpo bem, e eu te ensino, você faz uma musculação mais completa. Pelo menos visando saúde. Exato. Na técnica Alexander, na minha concepção de quem já teve algum contato com... Então, eles escutam. Tá? Eles estão escutando. Mas vai ter comentário. Põe o microfone para a professora Amanda. Em breve. Em breve, vai ter. É que eu esqueci, na verdade, já até tem. Só eu esqueci de colocar. Então fica a dica aí, ó. Estamos escutando as críticas de vocês. A gente zoa A gente zoa as críticas que a galera faz aqui, mas a gente escuta todas. Abrindo parênteses pra gente escutar as pessoas, eu continuo não gostando de sax. Vocês aí que... Não. Saxofone. De sax. É de um outro episódio. Na minha concepção, mas nada a ver com o convidado, espero. Tudo a ver com o convidado. Tá, tchau, fofoca, tô fora. Não, era um convidado que foi saxofonista no início. E aí ele evoluiu e foi pro violoncelo, que é menos pior. Tá bom. Certo, mas então, continue. A gente estava falando aqui do... Nossa, eu perdi a minha linha de que você teve acesso à técnica de Alexander. Foi mal. Fica para um outro momento. Poxa, que destreza. Não, você vai lembrar. Vai lembrar, a gente vai ficar aqui agora olhando pra você. O assunto é sempre o mesmo. Para você que teve acesso à técnica Alexander durante a sua formação, o que você viu, o que a galera sentiu? Eu não lembro a linha de raciocínio. Poxa. Uma coisa que era importante, mas não é tanto que eu esqueci. Não, vai lembrar em algum momento. Sem pressão também, sem pressão, E quando o senhor não decidiu necessariamente que daria aula de técnica Alexander, mas em algum momento você começou a dar aula de técnica Alexander. Mas aí foi uma outra viagem. Aí é uma parte de uma outra viagem. Eu terminei, eu me formei em Brighton com o professor John Nichols, meu queridaço. E era em Brighton, lá no sul de Londres. E eu mudei. Eu tinha casado com uma inglesa. Casado não, a gente não casou, mas... tivemos um filho e aí separei e fui falar, eu vou estudar essa poronga porque lá foi o lugar que me recomendaram pelo cara que foi formado pelo Alexander, que foi o Walter Carrington, que eu fiz pós-graduação depois com ele. E lá em Brighton eu ia todos os dias de trem durante o primeiro ano. Eu ia e voltava para trabalhar à noite no bistrô.
No segundo ano, eu falei, não, eu vou guardar toda uma grana, porque é caríssimo o curso da técnica, bem caro. Na época era uma fortuna para mim, mas eu bancava. No segundo e no terceiro ano, eu falei, não, agora eu quero curtir esse curso total. E aí eu morei com umas amigas, inclusive 2 da Finlândia e uma de Barcelona. E aí eu falei, quer saber, eu vou ficar por aqui mesmo e só vou trabalhar no fim de semana. Voltava exausto na segunda-feira, mas me recuperava durante a semana. E isso foi incorporando de forma muito natural. Então eu ia caminhar na praia, porque no litoral tinha carro, podia passear para lá e para cá. Então foi uma coisa muito mais natural. E foi se incorporando. E você me perguntou... De quando começou a prática de ajudar as outras pessoas. E aí, quando começou a ajudar para isso, a gente tem que fazer, no último ano, você tem que trabalhar com alguém que nunca teve técnica, Alexander. Esse é o tipo de exame final. E aí eu estava com muito medo. Eu fui muito travado, eu fui bastante reprimido, na verdade, na infância e tal. E aí foi sofrido sair do casulo. Quando saí do casulo, veio uma borboleta. Aí eu comecei a curtir, aí eu punha a mão nas pessoas, tá? E aí fui trabalhar em Londres, e trabalhei em Londres, tive um estúdio muito bacana lá, na minha própria casa, dava cursos justamente para gente das finanças, né? da City. Então ganhei uma graninha, foi bom. E aí depois eu comecei a vir para o Brasil. E aí... O que fez o senhor sair de Londres e vir para o Brasil? A razão concreta foi que a minha mãe estava já para morrer assim. E eu queria estar perto dela. Mas teve também a outra, fala, vou ficar aqui fazendo o quê? Tem um monte de professor da técnica Alexander, não tem nenhum em São Paulo, eu tô fora. Aí eu vim. Isso era que ano, quando o senhor chegou aqui de volta? 2009, eu acho. 2007, 2008 mais ou menos, 2008 eu acho. Porque aí em 2010 eu abri o primeiro curso de formação do Brasil, da técnica Alexander. Que legal. E esse processo de chegar, abrir uma escola de técnica Alexander, no início assim, multidões, tapa para conseguir inscrição, conseguir vaga. Nada, é caro pra caramba. Tiveram pessoas que bancaram e formei 6 pessoas na primeira turma e tal. Fizemos uma segunda turma depois. E agora eu sou co-diretor do curso de formação em Fortaleza, junto com uma professora de Santo André, mas que morou na Holanda há muito mais tempo do que eu na Europa. E aí eu vou lá frequentemente. E tem no Rio uma outra escola muito legal, no Rio de Janeiro, lá do Roberto Reveillot e com a Maren Poplar e a Jorge Dias lá em Fortaleza. Então eu vou todo ano para Fortaleza. O que você acha que aconteceu para o Beleza, o Alexander até então, no início, como o senhor contou, era mais entre a alta sociedade, digamos assim, da galera que queria fazer o curso, entender mais sobre a natureza da movimentação do próprio corpo, voltar às origens, vamos chamar assim. O que fez furar essa bolha e começar a ser uma coisa muito forte com músicos, especificamente? Ou, de repente, alguém famoso musicalmente que foi fazer? Não, isso teve. Por exemplo... Ai, meu Deus do céu. São pessoas lindas que eu gosto muito.
Então, o ZESP, foi muito na USESP, né? Através do Vanir, o Vanir foi quem levou uma galera. Porque quando ele conheceu, ele trabalhava na USESP e tal, e aí ele trouxe um monte de gente. O Arcádio, por exemplo. Gente queridas, muitas. E aí eu meio que herdei da Bel um pouco essa gente, porque a Bel já estava trabalhando, a Isabel São Paulo, que está na França ainda. Ela vinha e eu trabalhava no estúdio dela nesses 2 anos que eu fiquei de transição, indo para a Finlândia, que eu fui co-diretor do curso da Finlândia. O primeiro curso da Finlândia foi em Helsinki. Lá eu aprendi, aí eu pensando na performance, é a história dessa trajetória, que foi devagarinho eu fui entrando para as artes cênicas. Quando eu cheguei na Finlândia, eu fiquei 3 anos lá e eu trabalhava com 2 colegas, com uma colega minha lá do curso da formação, que estavam lá. Eu ajudei a mudança de 2 colegas que moravam na Finlândia e elas tinham mudado para a Inglaterra, ficado lá com a família, e elas voltaram. E eu voltei dirigindo o carro delas, junto com elas, então farra de colega. Ia ter uma coisa para dança, porque uma delas é dançarina até hoje. E ela falou assim, eu não vou dar conta, são 600 pessoas. Eu falei, o quê? Então, nós 2 demos um workshop a semana inteira para 600 pessoas, de 600 dançarinos. 600? Tipo, 600? Caramba! 00. Foi muito show. E aí, eu passei no curso de formação que estava começando e o cara precisava de um co-diretor, porque você não pode ser sozinho. Porque se acontece qualquer coisa com você, alguém tem que bancar. E como eu já tinha experiência, ele me convidou e eu fiquei lá 3 anos sendo co-diretor da escola dele, Dick Gilbert. Cara, fera. E ele me deu esse negócio pensando na performance, de trabalhar com músico, trabalhar com arte. Ele era pintor. Artes performáticas, né? Ele era pintor lindo, umas coisas bárbaras. E aí a gente foi desenvolvendo isso. E quando eu vim para cá, primeiro workshop que deu na casa da Bel, quando ela estava voltando para a França, eu tive essa oportunidade de desenvolver, de começar a aplicar a técnica Alexander. E foi com um cara fazendo Tai Chi Chuan que eu já tinha tido feito Tai Chi Chuan antes, com o mestre Liu. Que legal. E aí eu facilitei lá para ele tinha uma certa dificuldade, eu apliquei a técnica Alexander, nem pensei no Tai Chi, só fiquei assim afetivamente emocionado e conectado, e o troço rolou. E hoje no estúdio do senhor, o senhor tem uma ideia assim de quanto % é músico, quanto % é outra atividade? No estúdio de aulas particulares não tem muito essa, não. Tá. Tem empresários, tem pessoas que querem cuidar de si e tem tempo para isso, mas tem empresários, eu tenho 2 ou 3 assim mais frequentes. Vou também, eu faço na casa das pessoas que não tem possibilidade de se mobilizar, aí eu atendo em casa e atendo no estúdio. Agora, músicos eu faço muito, é o que eu mais faço, porque eu gosto muito. Assim, não que eu não goste das outras profissões, não é isso, não. É que eu tenho uma relação grande. Eu gosto de ouvir o som que sai daquele cara que estava com um problema, que com uma manipulação que você já sentiu, que ele já fez, o som sai diferente. Você vê o resultado... Você ouve o resultado. Você ouve o resultado. Você pode fechar, você pode ser cego, mas você sabe que alguma coisa mudou naquele cara. E a gente é cego das nossas percepções, aliás, sensoriais. A gente é cego.
E muito por causa dos olhos, inclusive. Muito por causa que domina, né? Exatamente. Ele rouba a atenção, ele é um... Que doido, a gente é ele cego. É guloso. A gente é cego e muito é por causa dos olhos, de você estar querendo ver. E da nem gula dos olhos. Aí eu tenho que ver como é que essa vibração... Aí a gente cria coisas, né? E... Eu também esqueci o que eu ia falar. É uma coisa aqui do estúdio, às vezes. O senhor montou. Quando a pessoa vai... Lembrei. Quando a pessoa vai num médico... Tu não vai num médico porque quer... Em geral, as pessoas não vão no médico porque querem ver como tá. Já tá. Lógico, alguma coisa te leva com esse movimento, né? Já tá zoado, entendeu? Você vai lá pra consertar. Geralmente, o que as pessoas te buscam... Qual o problema mais recorrente que as pessoas buscam pra consertar? Tensão desnecessária. A pessoa tá com dor em algum lugar. Em qualquer lugar, na alma. Tensão desnecessária dói a alma. E que eu estou falando de alma não é uma coisa esotérica. E como essa pessoa percebe que ela está com tensão exacerbada? Porque ela é revestida de um tecido que é a pele e que é o mais externo do sistema nervoso, que é a medula espinhal, de onde toda a comunicação do seu centro, do seu cérebro, de tudo que você percebe, é a partir da medula espinhal para fora e de fora para dentro. Então, tem a propriocepção é isso, é você saber que esse dedo vai vibrar assim, dependendo da intensidade que você vibra o vibrato, entendeu? Então, isso tudo não precisa ser calculado. Se você abre os ouvidos, não sente dor no corpo, a chance, se você abre os ouvidos e tem uma relação com o corpo de curiosidade de onde está vindo esse som, como é que eu posso melhorar? Eu posso, de repente, um dedinho tonto que está lá para cima de bobeira. Entendeu? Que acontece, inclusive. Não, porque as pessoas praticam, né? Porque a prática eu acho que é uma coisa, um assunto à parte. Daria para fazer um outro podcast, de uma certa forma. A prática... ela não é para você fazer bem. Você não quer achar o melhor som, você quer achar o melhor som naquela realidade, daquele momento que você está tocando. Sim. Mas não falar, agora eu descobri essa obra. E aí você toca ela igualzinha. Pronto, acabou a tua carreira aí. Carreira criativa. Eu tive um professor que ele falou assim... O normal, independente do nível que você tá, o normal é você saber que, no caso do violino, que não é um instrumento que é temperado, né? É você saber que você é desafinado. Esse é o normal. A diferença é o quanto você é desafinado. Tem pessoas que são mais, tem pessoas que são menos, mas você sempre vai saber, pelo menos as pessoas talvez não percebam de você, mas você sabe onde você está desafinando, vamos chamar dessa forma. O dia que você olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou afinado... Acabou. Porque não é porque você chegou no limite, é porque você não está escutando mais. Faz sentido. Você não está escutando mais. Porque se estivesse escutando, você saberia onde está desafinado. E agora, como foi... Mesmo porque, desculpa, é só um detalhe, uma nota nunca é igual, assim como esse momento que já foi. Então, não adianta tentar agarrar de volta. E para que também, se eu posso ser criativo? Criativo não é tocar desafinado, só para deixar claro. Não é isso que eu tô falando também. É isso aí. O que o senhor imaginou que seria quando o senhor recebeu o convite para vir aqui no podcast? O que eu imaginei? Eu não lembrava que a gente já tinha tido aula, porque a sua foto tá enganosa no seu perfil. É verdade, tá um astronauta. não, tá... Qual que tá no perfil? Eu nem sei. Vai ter que trocar a sua agora, que você acabou de contar qual é a sua. Não, mas deixa o nosso público ver agora. Calma aí. É a foto comercial. Essa quer ver, você vai lembrar. Não é possível. É que eu tô mais bem pintoso, né? É essa foto aqui, ó.
Imagina. Aí... E eu fui lá todo sarrapo, short, camisa de vereador. Não, aliás, foi uma delícia, né? Foi super legal o encontro da gente. Eu tô brincando, eu não uso camisa de nenhum vereador. Não, se mesmo veste porque... assim, não. Oi? Eu já ia falar que não se veste Não, eu não me vejo assim, não. Mas eu tava de Porque civil. se ele confessar ao vereador que eu não gostar, vai ser punk. Pois é. Se quiser camisetas assim, a gente não... Acho que nem tem, né? Eu nem da Nike eu uso. Mas quando eu era criança eu usava camisa, boné de vereador, porque era o que tinha pra usar. Nossa, acho que eu nunca contei isso, assim. Porque... fala mais. Não, é porque eu vim de uma família bastante complicada de grana. Então, a época de eleição era maravilhoso, porque minha avó não precisava comprar roupa. Claro. Porque aí ganhava... aquelas claro, coisas. né? Porque eles não fazem camisa de vereador tamanho infantil. É. Então você usa aquele vestido, né? De vereador e o boné de vereador pra ir pra escola. Era o que a gente usava. Às vezes, né? Nos anos de eleição, quando era criança. E o que o senhor imaginou que seria isso daqui? Isso aqui, então, seria um papo gostoso. Na verdade, eu não sabia, né? Não sabia se você ia perguntar sobre mim, sobre a técnica. Não sabia exatamente qual era, porque eu não lembrava mesmo. Você estava muito diferente na foto. E eu estou estragando esse fio aqui com a rodinha. Tá tudo certo. Não. Mas o que eu fiquei, assim, será que... Eu quero falar de mim, que você ainda não tinha escrito o que você mandou depois, ou se eu ia dar aula para um grupo. Eu achava que era uma aula em grupo, e até online, lembra que eu falei? Então, eu achei que era uma aula em grupo. Então, eu estava vendo uma coisa prática, que aí eu não preciso ensaiar nada, né? E aí... Quando eu entendi que seria um podcast, que seria o que está acontecendo aqui agora, eu imaginei, vi o filme e falei, beleza. Então, não precisa de nenhuma preparação. Eu só quero saber primeiro se ele quer uma demonstração, entendeu? Não sabia que ia ser esse setting assim profissa. Eu achei que fosse... Equipamentos milionários. Ele tem vários violinos assim, que são carérrimos. Ele vai me dar um de presente para eu poder rifar. E como foi a experiência para o senhor? Está sendo ainda, né? Como está sendo a experiência para o senhor? Está sendo assim. Aí eu fiz um gesto, um comentário que você fez, você pode ver lá no finalzinho. Eu fiz assim. Aí eu lembrei que uma coisa que é muito louca e que me dá um conforto bacana poder falar isso com propriedade. Eu sim, tenho alguma, modestamente, autoridade pequena, assim, mas dentro do que não, na boa, assim, sem... Sou bom no que eu faço, porque eu gosto. Uma super autoridade técnica, Alexander, no Brasil. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito legal a gente sacar que o Freud não foi qualquer um. E eu acho que o Alexander sacou a coisa do Freud lá atrás, ou que o Freud sacou a coisa do Alexander. Eles são contemporâneos. Porque eles eram contemporâneos e estavam por ali. O Freud morava no bairro que eu morava e onde tinha aquele bistrô, que é Hampstead. Só que ele já tinha morrido, óbvio. Que eu não sou tão velho assim. E o Alexander também morava lá e tal, não sei o quê. Mas eles não se encontraram. Porém, um tal de um cara famoso, eu estava falando do livro. Lembra que eu falei do que eu fiz o lançamento do primeiro livro em português? O primeiro livro do Alexander em português. Eu preciso refrasear isso melhor, porque o primeiro livro que foi traduzido mesmo do Alexander foi O Uso de Si Mesmo. Já tinha sido traduzido antes. E eu falei, então, durante a escola, eu quero fazer os outros 3. Mas eu fiz só mais um. Foi o primeiro que deu um trabalho, gastei uma grana, então desisti. Mas ali tem uma coisa que sempre me lembrou, que era um lance que um cara que fez uma resenha
sobre o trabalho do Alexander na época dele, que ele falou assim, em short, ele falou assim, o trabalho do seu Alexander com o do Freud são muito semelhantes. Eles tratam dos mesmos aspectos. E eu não sei se o do Alexander não é melhor para aquela função da psique. Porque estava dissociado ainda naquela época a mente do corpo. Óbvio que Freud sacou isso nos o que eles chamam o que ele chamava, né, o que a gente chama até hoje de ato falho. Ato falho é uma coisa que sai da psique, é que nem um arroto numa mesa de banquete, entendeu? Puta que... Nossa, estamos passando mal com essa comidinha besta. E é um pouco isso. Isso, o ato falho do Freud é uma expressão da força da mente e da psique que quer se expressar para o seu próprio bem. Então, para mim, a técnica Alexander tem uma pitada forte, um tempero bom e justo de psicanálise, eu acho. E sem precisar conversar. Sem precisar conversar. Exatamente. Para você aí que não quer falar dos seus problemas. Se você tem problemas em falar o que você quer falar, vem para mim, chega junto, que a gente leva um lero assim, ó. O lero assim é super... É basicamente assim, eu vou falar da minha percepção de pessoa que faz. É esquisito num primeiro momento. É bastante esquisito num primeiro momento, porque você tem uma pessoa, uma terceira tocando em você de um jeito que normalmente não é tocado. Uma terceira, você falou, olha que legal. Uma terceira pessoa. Por quê? Porque quem é a terceira pessoa? É o terapeuta, a pessoa que está aplicando a técnica. E quem que é a primeira? Sou eu. E quem que é o segundo? É a minha consciência de mim mesmo. Então, viu? Isso é ato falho. Você falou isso, porque só tínhamos nós dois. Mas você sacou que tinha uma entidade maior que a sua psique. É isso aí. E... Aprendeu a aula direitinho, tá vendo? cara. Então, você tem uma terceira pessoa ali tendo contato com você, que não é nada demais, não é nada... É como foi aqui. Para te dar consciência de partes do corpo que você não tá tendo naquele momento, por exemplo, né? E... Em uma sessão você já vai sentindo que algumas... É que é difícil explicar, né? Você vai sentindo que algumas energias... Vai pro corpo. Não tenta explicar com a mente. Vai pro corpo. Você sente que você não precisa usar todas as partes do corpo que você está usando, pelo menos não daquela forma e não naquela intensidade. E você sente que é mais simples fazer o que você precisa fazer do que como você está fazendo. Basicamente é isso. Porque é uma técnica do não fazer. É uma técnica do não fazer. A inibição consciente, ela é muito importante. Porque você pode refrear vícios, hábitos, o tempo inteiro, porque a gente vive de hábito. E hábitos são bons, não estou condenando o hábito é bacana. Senão a gente não sai do não lugar. Sobrevive, né? Tem que ter o hábito de comer e beber. Mas não a ponto de ser obeso como eu era com 124 quilos, entendeu? E como o senhor fez para perder tudo isso? A técnica Alexander. Mas acho que foi bastante, na verdade. Começar a ter consciência do próprio corpo e ver... Para que eu preciso comer? Entendeu? Eu entrei em contato com uma ansiedade, porque aí vem o Freud de novo, uma ansiedade eterna, ou perene. E aí eu comecei a ver, nossa, eu estou comendo um troço que eu não estou com vontade mais de comer, assim, não preciso ficar mastigando ou fumar cigarro. Eu parei de fumar, foi um monte de coisa que aconteceu na minha vida. Transformou, mas não foi desenhado para isso o processo. É que uma consciência maior sobre o senhor mesmo, sobre o seu corpo, fez você perceber que você não precisava de uma série de coisas que você estava fazendo.
Em resumo, sim, mas é um resumo que ele não é assim tão direto, mas é assim, é isso aí. Tipo, às vezes... Every apenas. little helps. Sabe essa Exatamente. expressão? Cada pouquinho ajuda. É. Então, piano piano si va lontano, como dizia meu nono. E se o senhor pudesse indicar uma pessoa para vir a esse podcast conversar, quem o senhor gostaria de ouvir aqui? Que tenha relacionado com violino, música ou algo paralelo que ajude? Nossa, que pergunta difícil. Eu sou curioso por muita coisa. Me dá um tempinho. Claro. Com Faz outra pergunta. O tempo que o senhor quiser. Para a galera que quer conhecer mais o trabalho do senhor, como que eles acham nas redes sociais? Trabalho ligado ao meu trabalho, você quer dizer? Não, ligado a alguém que possa vir no podcast para conversar, que seja, de repente, violinista ou músico, alguém que possa agregar no debate violinista, porque ele não é um podcast para violinistas, no final das contas, apesar de sabemos que tem outros músicos assistindo, mas é que possa ajudar violinista, sendo ou não violinista, inclusive. Pô, não dá para deixar. Você devia ter feito essa pergunta antes quando você me convidou. Tem gente bacana. Rapaz, você não pode depois pôr na tela? Mas se não tiver ninguém para pensar agora, tá tudo certo. Não, tem tanta gente legal, meu. Tanta gente. Eu não sei, eu não consigo sair da minha caixinha aqui. Tá tudo bem. Caetano Veloso. Ok, Caetano Veloso está convidado. Não, Gilberto Gil sabe mais do que Caetano Veloso que eu sei. O Gilberto Gil. Então, Gilberto Gil está convidado, com certeza estará aqui no próximo episódio, tô brincando. Eu mando um recadinho para ele. O Gilberto Gil é meu pai, filho e Espírito Santo, você quer saber? Eu adoro o Gilberto Gil. Mas o senhor conhece ele de fato? Não. Ok. Mas a gente vai mandar uma mensagem pra ele. Não, eu fui num show do Gilberto Gil lá no Ronnie Scott's, eu fui, né, um bistro maravilhoso, super legal, de jazz, uma casa de jazz famosérrima, e ele tava tocando ali, aqui, ó, ali. Ele tava ali, eu tava aqui, era um cara bacaninho. E aí eu fui levar um lero depois com ele. Então, você que está assistindo esse podcast, que conhece Gilberto Gil, faça a ponte. É isso aí. Faça a ponte e manda mensagem pra gente, que aí a gente vai saber, fulano de tal conversou com você. Porque aí Reinaldo Renzo vai ficar famoso para o Gilberto Gil. Faz a ponte. Faz a ponte. Tem uma aula grátis da técnica, hein? Quem fizer a ponte ganha uma aula grátis, inclusive. Como as pessoas te acham nas redes sociais? Ora, como elas acham, eu não sei. Mas porque nas redes sociais você encontra as pessoas, né? Mas elas podem ser no Pensar em Atividade, pensar.em.atividade no Instagram e no Facebook. Facebook a gente tem... Qual que era mesmo? Acho que é Reinaldo Renzo. Pensar em Atividade... Não, é Terapia Integrativa. Terapeuta integrativo. Isso. Mas isso eu mudo toda hora, tá? Porque... Mas se procurar Reinaldo Renzo, vocês vão achar todas as coisas na internet. Tem pouco Reinaldo Renzo. Tem poucas pessoas Reinaldo Renzo ou poucas coisas sobre o senhor? Não, tem poucas pessoas chamadas Reinaldo Renzo. Maravilhoso. Acho que só duas. Você procura Jean de Oliveira... Cara... Jean de Oliveira, na verdade, eu conheço mais um, além de mim, que um outro é tipo, sei lá, eu não sei exatamente, é um deputado, uma coisa assim. E, cara, e aí eu queria ter o jeandeoliveira.com.br, mas não posso. Não pode. Porque já tem o cara lá que é deputado, sei lá o quê. Vamos prender o cara. Não, que isso, eu nem sei, nem conheço, não sei nada do cara. Eu sei que o nome dele é muito legal. Mas o meu tem um nome no meio. Reinaldo Salvador Renzo, isso diferencia tudo. O cara que veio para salvar os músicos da tensão desnecessária. Você pode me sacanear. Pode. Eu te dou dinheiro. Sabe por quê? Porque o meu nome era para ser o nome do meu avô paterno, que era Salvador Renzo. E eu seria Salvador Renzo Neto. Porém, eu nasci no dia de Reis. E a minha mãe, minha avó católica, falaram...
Reinaldo Salvador Renzo. E o pai do senhor é Naldo, não? Não, Harold. Harold. Nome chique. É. Rapaz. Sabe o que era? Era uma marca de bolacha. É igual. Tem... Foi muito louco, porque um tio dele Aham. foi registrá-lo. E aí falaram, sei lá, Gonçalves Renzo, né, no caso. Mas aí ele viu Harold, uma marca de bolacha, é uma creme cracker americana, né? E não é que o cara batizou meu tio e o meu irmão até hoje, que é Harold Filho, tá lá. Mas no Brasil tem vários nomes que surgiram desse mesmo jeito. Tem Walt Disney, Então. que é do Walt Disney. Que legal. Walt Disney. Tem Madeinusa, que é Made in USA. Muito bom, né? É só o Brasil, gente. Tem uns que são mais óbvios, que é tipo Lindomar, que é literalmente lindo mar. Tipo... O mar lindo. Exatamente. O mar lindo. Exato. Ar lindo. Ar lindo. É o ar lindo, sei lá. É um ar gostoso. Reinaldo, foi um prazer inenarrável recebê-lo em nosso podcast. Valeu, muito obrigado por muito ter também. vindo. Muito obrigado pelo convite. Sigam pensar.em.atividade ou atividades, mas se você procurar, você vai achar lá no Instagram. Ou joga Reinaldo Renzo, que vai aparecer esse Instagram lá também. A gente já fez o teste aqui. Se você gostou, dá um joinha. Se você já deu no início, não dá joinha não, senão tira o joinha. Então deixa o seu joinha aí. Se não gostou, essa é a hora que você troca o seu joinha pelo seu dislike. Comenta quem você gostaria de ver aqui, o que você achou desse podcast. 5 estrelas no Spotify. E até mais. Tchau. E se quiser falar, é só dar um toque. Isso aí. Tchau. Até mais, gente.